Resumo do capítulo 1: O homem psicológico maduro. O ser humano é apresentado como o investimento mais nobre da vida, e percorre um caminho de múltiplas etapas em que corpo, emoções e consciência se articulam, de modo que o amadurecimento autêntico só ocorre quando a estrutura psicológica acompanha a maturação orgânica, evitando o descompasso que prolonga atitudes infantis e produz insegurança, agressividade e tristeza. Assim, o crescimento interior pode ser comparado a uma longa gestação em que pressões externas e internas convidam a romper automatismos instintivos e a libertar valores latentes, ainda que ambientes castradores e condicionamentos sociais sustentem a imaturidade e reforcem mecanismos de fuga, pois o processo exige esforço contínuo, autoconhecimento e disciplina da vontade. Do ponto de vista clássico, fatores hereditários, contextos psicossociais e condições econômicas influenciam o desenvolvimento, mas a visão transpessoal introduz a compreensão de que a história espiritual antecede a biografia presente, e que a mente, como princípio organizador, modela a experiência pela mediação do perispírito, o que explicita a tríade espírito-perispírito-matéria e amplia a leitura das diferenças individuais, inclusive entre gêmeos, à luz de responsabilidades assumidas e aprendizados acumulados. Em continuidade, a distinção entre personalidade e individualidade ganha relevo, pois a primeira resulta das vivências de cada existência, enquanto a segunda sintetiza todas as conquistas ao longo das reencarnações, esclarecendo por que pressões do ambiente, desafios educativos e lutas diárias podem atuar como instrumentos de lapidação conforme méritos e débitos que cada um traz consigo e que convocam reparação e avanço. Portanto, a maturidade psicológica desenha um percurso acidentado que alterna acertos e repetições. Começa pela esfera afetiva e evolui para a mente, a moral e a vida social, compondo um itinerário em que cada etapa prepara a seguinte, e em que a primazia da mente sobre o cérebro se torna evidente na medida em que o pensamento educado reorganiza emoções e escolhas. A primeira conquista é a maturidade afetiva, quando o indivíduo deixa de buscar apenas receber para aprender a doar e compartilhar, expandindo o círculo de convivências, superando narcisismo e egoísmo, e descobrindo que amar é permutar energias pacificadoras que retiram o ser de seu primitivismo e o conduzem ao serviço, à gratidão e à construção de vínculos saudáveis que sustentam a saúde emocional, empatia, doação, serviço, cooperação social, responsabilidade afetiva. Essas experiências, quando amadurecidas, rompem a dependência infantil do ser amado como objeto e consolidam a capacidade de amar como decisão lúcida que cura o vazio interior e ilumina metas com sentido. Desse modo, a maturidade mental se torna possível porque a afetividade já não confunde desejo com necessidade, e a razão pode organizar o pensamento, integrar conhecimentos, discriminar valores e converter a fé em confiança esclarecida na vida e em Deus, reconhecendo que ilusão e fantasia infantis produzem sofrimento na impermanência, e que pensar corretamente exige distinguir objetivos ideais de projeções caprichosas. Concentração, discernimento, estudo, meditação atenta, silêncio fecundo. A mente se educa ao integrar intelecto e razão, harmonizando intuição e análise, e aprende a corrigir rumos quando percebe interferências de desejos, medos e crenças limitantes, convertendo ideias em decisões coerentes com propósitos elevados que norteiam o cotidiano. Em continuidade, o amadurecimento moral emerge como superação dos instintos imediatistas e das paixões dissolventes,
com a adoção de uma escala de valores alicerçada na ética universal que respeita Deus, a natureza, os seres e o próprio indivíduo, reconhecendo que a liberdade termina onde começa o direito do outro, e que não se deseja para si o que não se quer receber de outrem, o que dissolve hipocrisia social e interesses circunstanciais, e abre espaço a uma alegria serena nascida do dever cumprido. Ética do bem, verdade praticada, simplicidade, justiça compassiva, humildade operante. A moral convencional, moldada pelas conveniências de época e cultura, dá lugar à moral verdadeira, válida em todos os tempos e plenamente expressa nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, que inspiram autorrealização pessoal e coesão social, ao transformar culpa em responsabilidade e medo em confiança ativa. Superadas as fases afetiva, mental e moral, a maturidade social se manifesta com naturalidade, pois o indivíduo que se conhece e se trabalha torna-se presença integradora, promove convivência saudável, lidera pelo exemplo, cultiva amizade e solidariedade, e compreende que ninguém cresce isolado, visto que a comunidade é a grande escola da vida e que encontros, diálogos e projetos coletivos treinam a renúncia a caprichos e abrem horizontes de serviço e aprendizagem. Pertencimento, colaboração, amizades elevadas, projetos comuns. Alegria de viver. Nesse ponto, o ser abandona o círculo estreito do egocentrismo, vence a violência e a separatividade, e aprende a harmonizar firmeza e ternura, razão e sentimento, iniciativa e escuta, tornando-se referência de paz e estímulo ao progresso ao redor, enquanto seu mundo interno se pacifica e sua vontade se educa para objetivos impessoais e duradouros. Em perspectiva transpessoal, esse caminho confirma as âncoras de uma psicologia como vir a ser, em que a consciência gradualmente assume o comando do existir, a mente orienta o cérebro e a trilha Oriente-Ocidente convida à integração de práticas terapêuticas que produzam efeitos observáveis no cuidado integral do ser, sem misticismo ingênuo nem reducionismo material, mas com critério, estudo e serviço ao próximo. Autoobservação, respiração consciente, prece em forma de propósito, exercícios corporais adequados, higiene mental, rotina de trabalho útil. Essas práticas, conduzidas com responsabilidade, reforçam afetos nobres, reorganizam pensamentos e facilitam escolhas que revelam a meta maior do destino humano, que é a plenitude pelo bem vivido em cada dia. Por fim, o homem psicologicamente maduro vive o bom, o belo e o verdadeiro com naturalidade, esvazia o ego, alcança o self como eixo de integração e caminha em direção ao infinito com passos firmes e serenos, pois aprendeu que cada relação é oportunidade de crescimento, que cada prova é degrau de ascensão, e que cada serviço é semente de paz, confirmando que a plenitude não é promessa distante, mas construção contínua de quem escolhe crescer em consciência, amar com lucidez e servir com alegria.